Em relação ao Cris, é o seguinte, o Gris, Krasnodar veio, fez uma proposta de 7 milhões de dólares, que não agradou em nada o Cruzeiro. E o seguinte, a informação que a FAM conseguiu apurar com exclusividade é que, para tirar o Christian do Cruzeiro, para começar a conversa, é de 10 milhões de dólares para cima, viu? Caso contrário, Christian segue no Cruzeiro. Tá aí, Amanda Buru, pra gente fechar o Cruzeiro. 10 milhões de dólares é um bom valor para negociar o Christian? Ou você acha que é pouco? Na teoria, para um titular do Cruzeiro, é pouco 10 milhões hoje, não? Até porque a gente tem que olhar se esse valor que o Cruzeiro pede e se, caso algum outro clube, né, pagar por ele, com esse valor você conseguiria ir ao mercado para trazer um jogador de uma qualidade que seja ou a mesma do Christian ou superior. Acho que é essa balança que tem que ser feita nesse momento. Eu entendo que o Christian talvez não tenha a questão de visibilidade tão grande, ainda entendendo que ele é importantíssimo no sistema de jogo do Arthur Jorge, mas mais uma vez, Gris, eu acho que isso também se torna subjetivo, tem torcedor que vai concordar, tem torcedor que não, pelas pretensões do Cruzeiro nessa temporada, e entendendo também que é importante, que seja sempre muito importante a questão comercial, a questão de valores para dentro de uma instituição, Amanda, não abriria mão dos titulares do Cruzeiro hoje. Pelas pretensões que o clube ainda tem, dentro das 3 competições, almejando títulos. A não ser que essa contratação, que essa oferta seja fora da curva. E mesmo pensando assim, hoje não é fora da curva. E falo mais, talvez 10 milhões de dólares, para mim, não seja também fora da curva. Então, para mim, tem que ser uma coisa muito grande. Aquela que fala, é impossível segurar um atleta hoje dentro do Cruzeiro. Pelas pretensões do clube ainda de título. Está todo mundo ali de uma forma muito consolidada dentro do clube. E não é fácil chegar ao patamar que hoje os atletas titulares do Cruzeiro conquistaram, essa identidade de jogo. Isso foi uma conquista individual, ainda que o jogo seja coletivo. Por isso eu não abriria mão hoje dos titulares. Entendo quem vai concordar, entendo quem vai discordar. O futebol não vive só disso. Isso tem um pouco mais do lado torcedora. E futebol, ainda que seja um lado comercial, você precisa também usar dessa flexibilidade em algum momento de vender também, não só adquirir, mas de vender também. Mas isso serve para o Christian e isso serve ao Kaique também. São 2 atletas que eu não abriria mão nesse momento. Mesmo o Cruzeiro tendo dito que a partir do momento que se classificasse para o mata-mata da Copa Libertadores, a perspectiva ia mudar no mercado. Eu tô bem cético com o mercado do Cruzeiro, tá? Eu tô esperando aí eu tô esperando no máximo 3 contratações, a no máximo 4 estourando. Eu não acho que o Cruzeiro vá conseguir ir com a força que muitos estão esperando. Então eu acho que seria o lateral esquerdo, que chegou exatamente por conta da saída iminente do Kaique. O primeiro volante, para mim, grita o cara chegar com a capacidade de disputar a posição. Lembrando que o Romero está suspenso para enfrentar o Flamengo em Libertadores. Mas não é por conta desse jogo específico. Mas esse tem um peso. Tem um peso, mas depois desse jogo, o Cruzeiro tem mais 7 meses de temporada, 20 jogos no Campeonato Brasileiro e 2 jogos, pelo menos, da Copa do Brasil. Mas a temporada exige isso. Já tem um ano que o Cruzeiro está com essa defasagem. E o atacante de lado de campo, o Neiser, eu concordo com o Popó. Ele não deveria ser o reserva imediato do Caio Jorge. Muita gente viu o Neiser matando a pau lá no Mundial Sub-20 e falou, olha, esse cara pode chegar e até roubar a vaga do Caio. Não é, gente. Não é assim que funciona. Seria excelente, seria ótimo. Mas devia ter um jogador mais experiente entre o Caio e o Neiser, para o Neiser se desenvolver melhor e entrar com menos responsabilidades do que tem entrado. Isso não é para abafar, para passar o pano, como adoram alguns esse termo completamente esdrúxulo, de quem não tem argumentação para falar a respeito das coisas. O Neiser, ele cometeu erros e precisa se desenvolver nessa parada para a Copa. Mas ele não vai sair o Neiser na parada e voltar o Eto'o. Não vai voltar. Eu imagino que ele vai ter tempo. Agora o Arthur Jorge vai ter tempo para tentar melhorar alguns aspectos do Neiser. Eu concordo com o Guilherme quando ele diz a respeito de ser importante contar com um substituto pro Matheus Pereira. Quando o Popó fala do Juan, fala do... Não é Juan. É o Juan Gabriel. Do Juan mesmo. Da base. Cara, eu só acho que ele não vai rodar agora exatamente por conta do peso dos jogos
entendendo como os portugueses trabalham. Mas eu acho que precisa, Popó. Se o Cruzeiro tivesse condições, para mim o Cruzeiro teria que ir no mercado buscar 5. Além do lateral esquerdo, é o primeiro volante, é o homem de lado, é o atacante. E o meia. E o meia e o zagueiro. Eu acho que o Cruzeiro tem que trazer o zagueiro, mas o zagueiro não é prioridade. Sim. O zagueiro já é um luxo, entre aspas, do Cruzeiro de melhorar um setor. Depois que o mercado tiver todo depois que ajeitadinho. resolver, Sim. que a prioridade para mim é assim, primeiro volante, Agora. atacante de lado, agora, deu para trazer e melhorar a situação no ataque e na defesa, eu hoje já passo essa situação do atacante reserva do Caio Jorge à frente do zagueiro. Eu tô olhando pro campo. Não é que a zaga tá ótima, a gente sabe que a temporada roda, porque o Vidalba tá lá. Mas a gente não sabe se por questões de não ter poder para ir no mercado como gostaria, se o Vidalba vai voltar às origens e voltar a ser um lateral esquerdo. Mas eu não acho que o Cruzeiro vai resolver tudo aquilo que ele necessita nessa janela. E se eu pudesse dar um conselho pro torcedor do Cruzeiro nessa hora ajuste suas expectativas com o que o Valu tá falando, porque eu realmente estou começando a ficar meio borocochô, porque eu realmente tinha expectativas maiores, tá? E aí é a mesma coisa, não é informação, eu tô trazendo aqui totalmente um sentimento de que, a forma como o Cruzeiro se recuperou dentro do ano, né? Saiu daquela draga que tava no começo, a forma como se recuperou, a forma como faz a parada pra Copa, com um aproveitamento absurdo, com o Arthur Jorge sendo ovacionado, eu achei de fato que o Cruzeiro faria sim. Eu não vou colocar que é maluquice, porque eu não sou a carteira do Pedro Lourenço, mas eu achei que o Cruzeiro ia sim de forma muito mais agressiva nesse mercado. Eu achei que a gente ia estar aqui na segunda semana já de parada, falando de 8, 9 nomes possíveis. Entendeu? Nomes possíveis. Tipo assim, o Cruzeiro sondou. O Cruzeiro sondou, a gente tem informação, o Cruzeiro sondou tal jogador e conversou com tal empresário para conversar sobre tais jogadores, e a gente não tem. E aí isso tá me deixando ansioso. E aí o conselho que eu dou é ajuste suas expectativas. Porque pra mim, obviamente, depois dessas 2 semanas e com essa conversa que a gente tá tendo, fica muito óbvio que o Cruzeiro tá muito mais pra fazer movimentos, como o Valu falou, de ser muito mais pontual e de não resolver todos os problemas do time de uma vez, do que de fato fazer um grande investimento em vários jogadores. O Cruzeiro, alguma novidade aí na movimentação dos bastidores? Ô Dimara, em relação a bastidores do Cruzeiro, é o que a gente já trouxe ontem, né? Kaique, a situação segue travada, segue emperrada por parte do Cruzeiro, tudo ok, envolvendo a negociação do Kaique. Lembrando que o Cruzeiro negocia 80% do lateral esquerdo para o Como da Itália, só que os outros 20% pertencentes ao staff do jogador estão emperrados. Até porque o staff não vê o valor com bons olhos, nem em relação à venda e nem em relação ao salário. O possível salário que o Kaique ganharia no Como da Itália. Então a situação no momento continua emperrada. E com isso já surge uma informação dada inclusive pelo Fabrício Romano, um dos grandes jornalistas do futebol mundial, especialista em mercado de transferências. Ele dá a informação de que o Raouen Radjan, lateral esquerdo da Argélia, inclusive jogou ontem contra a seleção da Argentina, na derrota da Argélia para a Argentina pelo placar de 3-0. Então o Radjan pode ser uma possível reposição à não ida do Kaique para o Como da Itália, né? Até porque é um lateral que tem as mesmas características do Kaique, um jogador mais defensivo, um jogador mais resguardado em termos de posição. Então surge como uma alternativa. Radjan é jogador do Young Boys. Então pode ser uma alternativa. Mas ele assim, novo também como Kaique, é um jogador de 23 anos. Tá. Jogador de 23 anos, uma idade semelhante à do Kaique. É muito próximo. É muito próximo. E a gente sabe que o Young Boys também é um clube revelador, né? É um clube que trabalha jogador a longo prazo. Sim. Então, como já tem o Radjan como uma possível alternativa, um possível substituto ao Kaique. E a gente sabe também, né, Dimara, que o Cruzeiro vem trabalhando nos bastidores para efetuar uma venda. E talvez a saída do Kaique seja essa grande venda nessa janela de meio do ano. Mas pode ser o Jonathan Jesus também, né? Também. E aí vai valer aquilo, Matheus, que a gente sempre fala. Não começa a ir muito em cima do Pedro e colocar leilão e fazer essas coisas. E tô indo buscar fulano, que é para poder, né, apressar as coisas, que o Pedro não precisa.
Pedro, não, se você começar com esse negócio, ele já fala, parou com esse negócio, não vai cair coisíssima nenhuma. E pode ser o Jonathan Jesus, e tem outros jogadores também lá que pode, ou pode ninguém. Se ele quiser buscar uma Libertadores, uma outra história, ele pode ninguém também, né? Exatamente, mas o Cruzeiro trabalha, né, com essa questão de, pelo menos, negociar um jogador nessa janela de transferências até para se movimentar em termos financeiros e para ter uma consistência maior para as próximas temporadas. Hoje, no elenco do Cruzeiro, isso pensando a longo prazo, pensando em uma eventual venda, você tem o Kaique, jogador novo, né, com um mercado muito grande a nível europeu e com uma perspectiva de estar no próximo ciclo de Copa do Mundo, do Carlo Ancelotti. Você tem também o Jonathan Jesus, que é um zagueiro muito promissor, e que nessa temporada de 2026 ele se afirma como titular do Cruzeiro. Em 2025 não foi titular, na época era Fabrício Bruno e Vidalba. Jonathan Jesus ganha essa posição do Vidalba e vem tendo boas apresentações. E você tem também o Christian, que desde o Atlético Paranaense era um volante, um meio-campista que já vinha despertando o interesse do futebol europeu. Ele vem para o Cruzeiro, no Cruzeiro ele se destaca em outra posição, jogando mais avançado, aberto pelo lado do campo, e é um jogador que também tem o interesse do futebol russo. Não só do Zenit, mas também surgiu o interesse do Krasnodar, que é uma alternativa ao Christian, né? Que é outro clube russo, que tem bala na agulha, que tem poder de investimento. Vice-campeão pro Zenit. Vice-campeão pro Zenit, verdade, vice-campeão russo, que pode tirar o Christian do Cruzeiro. Então hoje, se a gente for... Você acha mesmo, do que você tem observado do Cruzeiro, da importância que o Christian tem para essa equipe do Cruzeiro, né? Por ser esse, eles falam muito, né, o motorzinho do Cruzeiro, é o cara que está em todos os lugares, é uma posição dificílima de você encontrar jogador, é aquele que, carregador de piano, né, que joga muito em função dos seus companheiros. Você acha mesmo que o Cruzeiro venderia o Christian? Depende do valor e da vontade do jogador. Mas entre os três, se a gente for parar para analisar, talvez o Christian seja o atleta mais difícil de repor, né? Porque você tem um lateral esquerdo que, de certa forma, com a saída dele, você já tem uma reposição dentro do elenco, que é o Rojas. Você tem um zagueiro que até ano passado era titular no Cruzeiro, que era o Vidalba. E é uma posição, teoricamente, a gente vê o Atlético com certa dificuldade de achar um bom zagueiro no mercado, mas, independentemente disso, é uma posição que, na teoria, é mais fácil de repor. Agora, um volante que faz uma função de meia, que é polivalente, né, que é um jogador eficiente na marcação, eficiente no apoio, aí sim, é muito difícil de repor. E o Christian é esse motorzinho, é esse jogador de confiança, esse jogador mais tático desde 2025, viu, Dimar? Eu também acho. Eu acho que seria muito complicado tanto a reposição do Kaique quanto a reposição do Christian. Então, se não acontecer nada, não sei se o Cruzeiro também, nesse momento, até do Jonathan Jesus também, né? Se o Cruzeiro, nesse momento, faria esse esforço todo aí para que, sabe, fosse vendido. Não sei. Cruzeiro e Grêmio negociam a realização de um amistoso durante a paralisação do calendário nacional por causa da Copa do Mundo. As conversas entre as diretorias estão em andamento, e a definição sobre a partida deve acontecer nos próximos dias. O elenco do Cruzeiro segue em período de férias e tem reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Já o Grêmio voltou aos trabalhos nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento Luiz Carvalho, em Porto Alegre. As duas equipes só voltarão a disputar partidas oficiais por volta de 22 de julho, quando será disputada a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, os clubes pretendem aproveitar o período para intensificar os treinamentos físicos e técnicos, além de promover amistosos e jogos-treino. Nesse intervalo, o Cruzeiro também deve passar por mudanças no elenco, com possíveis chegadas e saídas de jogadores. A possibilidade do amistoso foi divulgada inicialmente pela página Grêmio Info e posteriormente confirmada pelo Tempo Esportes. Na temporada de 2026, Cruzeiro e Grêmio já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte. Na ocasião, em abril, a equipe mineira venceu por 2-0, com gols dos volantes Christian e Lucas Romero. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!